Olá, bem-vindos de novo ao meu blog. Eu começo hoje por explicar que aquilo que tenciono fazer nos próximos dias ou nas próximas semanas é uma série temática de resposta a questões que as pessoas me fazem muitas vezes. As pessoas perguntam muito como é que eu consegui esta tese de doutoramento, como é que eu vim para cá com um doutoramento financiado e também muitas perguntas relativas ao facto de eu ter publicado o meu livro, como é que eu fiz, e por isso eu decidi começar a responder essas perguntas. Se houver mais nas quais vocês estejam interessados, se calhar podem fazer, mas nos comentários e assim eu sei e vou respondendo. Hoje decidi falar do livro, ou seja, como tudo começou, como é que eu falei com a editora e acabei por conseguir que o livro fosse publicado, como é que eu encontrei aquela editora. E também qual é o ciclo de um livro e como é que termina. Por exemplo, neste momento os meus livros estão a ser recolhidos das lojas porque acabou o período de distribuição. O contrato chegou ao fim de distribuição e eu decidi não renovar, mas foi uma experiência interessante na qual eu aprendi um bocadinho mais como funciona isto. Eu sou de ciências, mas a verdade é que nunca tive nenhuma ligação com as ciências. A minha grande, acho eu, vocação é História e Literatura. Aquilo que o psicólogo no nono ano disse que eu deveria estudar era Comunicação Social, mas na altura isso para mim parecia-me que não fazia sentido nenhum, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que era Comunicação Social, como funciona e o que é que as pessoas fazem. E achei que na altura, se calhar, uma carreira nas ciências era uma coisa mais sólida, e que, como eu gosto de ajudar pessoas e ter ligação às pessoas, talvez me desse na mesma alguma realização profissional. Eu tinha boas notas, assim, de forma geral, às ciências e às humanidades, embora eu tenha muito mais vocação e melhores resultados na parte da literatura e na parte, por exemplo, História, Geografia. Havia disciplinas da parte de ciências que eu gostava, como Física e Biologia. Nunca fui muito boa à matemática, era assim média ou média baixa. Mas em todo caso, por exemplo, em Estatística, eu gosto de Estatística. Por isso, acabei por seguir para uma área que se calhar não era a minha área. Ou melhor, não seria a minha área de vocação. E como tal, acabei por no resto da minha vida privada, estar sempre muito ligada à parte da literatura, que é aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Assim, moderei clubes de leitura, como por exemplo o Clube da Bertrand, sobre a Jane Austen, tive blogs de literatura, escrevi blogs e mais recentemente acabei por publicar o livro de poesia No Tempo das Mimosas. Eu escrevo desde criança, escrevo peças de teatro, escrevia pequenos poemas, escrevia histórias e portanto foi uma coisa que acho que para mim é quase necessário. Fui também muito impulsionada por os meus pais, porque a minha mãe sempre me deu livros para eu aprender e gostar de ler, e o meu pai, quando eu tinha 11 anos, deu-me um diário no qual eu sempre escrevi, se bem que o meu diário nunca foi um diário a sério, foi sempre um diário mais ou menos público, em que eu escrevia para tentar perceber o que é que as pessoas achavam do que eu escrevia. Ora, neste livro de poesia foi mais ou menos o mesmo. Eu, numa altura, decidi fazer um poema por dia, sem que tivesse inspiração, portanto, alguns vieram muito maus, outros vieram melhorzinhos, e durante cerca de 4, 5 meses tive um poema por dia num blog. Os meus poemas não tiveram sucesso nenhum do ponto de vista da aceitação de redes sociais, porque eram vistos para aí por duas pessoas, uma era sempre a mesma, que era a Dona Cláudia, que foi assim a minha grande impulsionadora na parte da poesia, e os outros eram pessoas que apareciam lá por acaso. Ainda assim, mesmo sem que as pessoas gostassem do que eu escrevia, ao fim de eu ter 200 e tal poemas, achei que era engraçado se eu tentasse concretizar o meu sonho de ser escritora. E então compilei os poemas todos nas temáticas e decidi enviá-los para uma grande amiga minha, a Vera, porque ela também gosta de literatura, para que ela me desse uma opinião sobre o que é que achava que eu devia incluir, não incluir, e também para um professor de secundário que eu tive de português, o Arthur Barosa, que deu uma opinião sobre alguns dos poemas que eu devia incluir e outros que deveria retirar. Ao fim de eu ter isto, decidi enviá-los para todas as editoras que eu encontrei que sabia que publicavam poesia, a perguntar como é que eu poderia publicar, qual era o processo, quais é que aceitavam publicar-me. De algumas tive resposta negativa, mas de outras que são mais viradas para este tipo de escrita, ofereceram uma possibilidade de eu pagar a publicação e ter um livro publicado, que depois seria vendido e, portanto, acabava por reverter o dinheiro que eu tinha investido.
Neste sentido, acabei por ter ofertas, por exemplo, da Chiado e do Sítio do Livro. Acabei por escolher o Sítio do Livro porque achei que eles davam muito mais apoio na parte de ler aquilo que eu escrevi e de fazerem correções, e fizeram, e nesse sentido acho que correu bem. Tive a apresentação do livro em 2016. E entretanto acabei por ter um contrato de distribuição em que os livros, passado 3 meses, 4, começaram a ir para as livrarias. Estiveram na Feira do Livro, onde, muito por ajuda da doutora Alzira, na biblioteca do Parque das Nações, que era perto da minha casa e onde eu também fazia com cursos de leitura, conseguiu que eu tivesse o livro apresentado na Feira do Livro. E portanto foi engraçado porque eu acabei por conseguir publicar uma coisa que no início nasceu por nada, que eu nunca pensei que fosse publicado. Portanto, eu fazia um poema por dia, escolhia os melhores, e isto fez-me pensar que às vezes o que nós fazemos com a intenção de fazer bem nem sempre sai bem. E aquilo que nós fazemos só com a intenção de fazer acaba por nos permitir ter coisas que nós antes nunca imaginámos. Por exemplo, eu quando comecei aquele blog de poemas, um poema por dia, nunca imaginei que dali saísse um livro. Mas depois, quando achei que tinha material suficiente, e embora achasse que se calhar não tinha qualidade suficiente, pensei, pronto, que se lixe, vou tentar. Isto é um bocado a maneira como eu faço a maior parte das coisas na vida. Eu não sinto que saiba como faço antes, mas acho que às vezes vale a pena nós tentarmos fazer coisas, atirarmos para a frente das coisas, do comboio, por assim dizer, e depois vemos como é que resulta. E neste caso, e depois aprendemos no processo. No caso da editora, eu tive de pagar um valor. Eu já não me lembro muito bem como é, eu tenho no contrato, mas foi cerca de 1000 e poucos euros, que acabou por ser revertido nos livros todos que vendi na apresentação e depois mais tarde, nestas apresentações de Clube de Leitura. Neste momento estamos a fazer as contas finais, os livros estão a ser recolhidos das livrarias, os que não foram vendidos, e depois vão pagar o resto desse contrato de distribuição. Mas foi um ciclo engraçado de 4 anos que encerra agora e que acabou por me permitir fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que foi ser escritora e ter um bocadinho dos meus livros mostrados às pessoas e daquilo que eu penso. Também nunca pensei começar por poesia, eu acho que sou mais uma escrita de prosa, tipo crónica. Só que os livros mais fáceis de escrever são os livros de poesia, porque enquanto que no resto tudo tem de bater certinho, nos livros de poesia podem ser quase feitos de forma separada, e é muito mais fácil fazer quando não se tem um tempo focado para realizar aquilo. Portanto, o meu conselho para pessoas que querem escrever seria: comecem a fazer. Não interessa se sai bem, não interessa se tem a qualidade desejada, não interessa se é muito, mas comecem a fazer um bocadinho todos os dias, mesmo nos dias em que a pessoa não tem inspiração nenhuma, porque se calhar esses dias não vai ser usado, mas quando no dia a seguir chegamos lá com inspiração, já conseguimos melhorar para uma coisa melhor daquilo que fizemos antes e já está. E portanto, esse era o meu conselho, é não esperar pela inspiração, ir fazendo. E depois no final, quando se tiver inspiração, se calhar melhorar, dar a outras pessoas para lerem, para que melhorem aquilo que nós escrevemos e para termos uma opinião. Às vezes as opiniões negativas são mais importantes que as positivas, porque nós percebemos o que fazemos errado e conseguimos corrigi-lo, enquanto que se as pessoas todas são muito simpáticas connosco e dizem está tudo muito bem, muito bem, muito bem, nós não conseguimos melhorar coisa nenhuma. É por isso que eu às vezes prefiro... Eu gosto de pessoas que me apoiem, mas também gosto de pessoas que me digam a verdade, mesmo que a verdade não seja exatamente o que eu quero ouvir ou aquilo que eu penso. Porque se nós tivermos sempre pessoas que nos apoiam e nunca nos dizem a verdade, nós nunca temos tendência a melhorar ou a fazer as coisas de forma a que resultem. E portanto eu acho que isso é muitíssimo importante. E depois é contactar as editoras todas, verem aquela que vos dá a melhor possibilidade. No caso de poesia será muito difícil ter um livro publicado sem ser conhecido na área da literatura, sem que exista algum investimento inicial. E depois o livro médio vende cerca de 100 exemplares, no autor desconhecido. Eu neste momento vendi cerca de 300 livros, ainda tenho alguns meus. Outra das coisas que eu fiz para divulgação foi eu enviei alguns livros para bibliotecas
fiz moderação de clubes de leitura e apresentei-os lá. E, portanto, acabei por ter... Não tive muito tempo para fazer fora de Lisboa, mas ter o apoio de bibliotecas e sítios em que leitores se congreguem é muito importante. Também foi através disso que, por exemplo, eu fui entrevistada para o Jornal do Parque das Nações, porque foi através da biblioteca. Isso acabou por também dar a conhecer um bocadinho aquilo que eu tinha feito. E por isso às vezes é isto, é encontrar parcerias de pessoas que acham piada ao que nós fazemos, ainda que não conheçam muito bem, e depois a partir daí ir fazendo as coisas um bocadinho aqui, outro ali, e acaba por resultar e aprendemos um bocadinho mais do processo. Eu se fosse agora, se calhar, o que é que eu alterava? É assim, a editora provavelmente eu continuava na mesma, ainda que do ponto de vista de marketing a Chiado seja muito melhor, portanto talvez eu pagasse alguém que me revisse os poemas em condições fora da editora e depois submetesse a uma editora que tem uma estratégia de marketing mais forte. Mas como só tenho no Sítio do Livro e nunca estive na Chiado, não posso confirmar que corresse muito melhor, mas à partida acho que se calhar fazia isso e na próxima vez que eu decidi publicar alguma coisa talvez faça isso. Outra das coisas era, eu não tive muito tempo, porque eu estava a trabalhar o tempo inteiro e estava a pensar vir para cá para o doutoramento e tinha sempre muitas coisas para fazer. Mas se eu não estivesse a fazer nada e estivesse só a fazer o livro, se calhar o que eu fazia era uma estratégia de marketing dirigida em que eu usasse muitas sessões de apresentação para apresentar o livro. Eu não consegui ter muitas tíbias e tíbias muito desfasadas, 2 ou 3, mas se calhar era o que eu fazia, porque mais importante do que escrever às vezes é conseguir veicular aquilo que escrevemos e passá-lo para que pessoas o queiram apoiar e, portanto, devemos investir até mais no marketing às vezes do que na qualidade daquilo que se faz. Isso foi uma coisa que eu aprendi que não fiz bem e que da próxima vez se calhar farei numa altura em que tenho mais tempo e farei melhor. E pronto, é isto. É lógico que no meu caso a maior parte dos livros foram vendidos a amigos meus, não é? Tipo presente de Natal, pessoas que me apoiaram e portanto eu não sou uma escritora bem a sério, mas acho que se tem de começar por algum lado, se calhar quando publicar o segundo, eu se fosse agora em vez de fazer um livro de poesia provavelmente escreveria um romance erótico, porque eu acho que tem muito mais sucesso do que poesia. Eu estou a dizer isto por brincadeira, mas estou a dizer se calhar para uma pessoa que queira ser escritora a sério e queira viver disso, em vez de fazer uma coisa que sabe escrever, será melhor perceber quais são os temas que funcionam e tentar dirigir a escrita para aí. E pronto, são os meus conselhos, mas também na maior parte das coisas, seja negócios, seja literatura, seja o que for, ter o apoio das pessoas que nos rodeiam é uma parte essencial. Primeiro para decidirmos fazer e continuarmos e começarmos mesmo, e depois também porque sem isso nós não temos essa força, a pessoa não se sente capaz. E no meu caso, tenho andado sempre em áreas que não são a minha e que salto de um lado para o outro para fazer coisas diferentes, eu sinto sempre um bocadinho o síndrome de impostor. Mesmo agora no doutoramento eu sinto isso, como não é a minha área, ainda que eu esteja a fazer coisas, eu sinto sempre, será que isto é certo? Será que eu pertenço aqui? Será que vai sair alguma coisa de jeito? Não sei, mas é assim, também sem tentarmos não sabemos. E portanto, isto é o que eu tenho para dizer. Incentivar novos escritores e explicar um bocadinho como as coisas funcionam. E no meu caso, a minha editora foi o Sítio do Livro. Portanto, se alguém precisar de contactos ou quiser saber coisas mais específicas, podem também perguntar. Pronto, adeusinho, até ao próximo post. E obrigada por me apoiarem também nisto.